E aí, nação corintiana, sejam todos bem-vindos ao canal Bando de Loucos, né? Canal esse voltado para as principais notícias do Corinthians, né? Sempre deixando você, torcedor corintiano, bem informado, né? Com as principais notícias, trazendo as principais notícias, as notícias que envolvem o nosso timão, né? Hoje vamos trazer as informações aí, né? Dessa terça-feira movimentada, onde a mídia destaca alguns pontos, né? Ainda repercute o empate do Corinthians contra o São Paulo, né? O Corinthians esteve duas vezes atrás do placar, mesmo assim foi buscar o placar, não se intimidou, claro, jogando em casa, com o apoio da sua torcida, né? É claro que o torcedor corintiano esperava uma vitória, né, nação? Mas felizmente não deu, mas de acordo com o que o jogo se mostrou, né? O Corinthians saiu duas vezes atrás do placar, um jogador expulso, mais de 20 minutos com um jogador expulso. Eu acho que o resultado saiu tá de bom tamanho. O Corinthians saiu da zona de rebaixamento. Isso aí já é um ponto positivo, né? E a gente espera que agora venha dias melhores, né? Que o Corinthians está precisando. Um dos principais assuntos, pessoal, dessa semana tem sido Carlos Miguel, né? Os torcedores chamando de ingrato, a mídia criticando, alguns setoristas corintianos criticando, né? Dizendo que o jogador não era mais para vestir a camisa do Corinthians desde o jogo do Atlético Goianiense. E Antônio Oliveira e a diretoria bancando o jogador, né? Porque sabe que não tem outro. Aí eu pergunto, pessoal, você tá com quem nessa? Era para ter já tirado o Carlos Miguel no jogo do Atlético Goianiense? Volto a destacar aqui, se fosse contra o não fosse Carlos Miguel contra o Atlético Goianiense e contra o São Paulo, teria sido duas derrotas. 2 pontos a menos, né? Talvez fosse lanterna do campeonato hoje, né? Então, a atitude do presidente de Antônio Oliveira de manter Carlos Miguel até o momento está sendo certa, né? Claro, uma coisa não apaga a outra, né? O Corinthians não paga o salário dele. Enquanto não chegar a proposta, enquanto não pagar a multa, o cara tem que estar desempenhando o papel dentro de campo, né? Sei que tem muito torcedor que diz que não era para jogar mais, era para ser colocado no banco. Tudo bem, né? Quando você tem um cara à altura para substituir, cara que possa substituir a altura, né? O Corinthians não passar dificuldade, mas não tem, né? Felizmente, né? Se tá ruim com ele, imagine sem ele, né? Então, eu acho que a diretoria acertou. Se não fosse ele, seria duas derrotas na caixa aí. Seria zona de rebaixamento, isso aí prejudicava, né? Outra coisa que tem sido bastante criticada, né, pessoal? É o desempenho do time de Antônio Oliveira, né? Quando você empata jogando bem pra cima, né? Mas a gente sabe que o Corinthians está devendo, não é de hoje, né? O Corinthians está devendo de longo tempo, pessoal. E o time de Antônio Oliveira, quem é torcedor corintiano já tem que saber, né? Imenso aí, né? Não tem muito o que evoluir. Por quê? Ele não tem uma jogada ensaiada. Já tem tempo suficiente para isso. Ele não tem um padrão de jogo. Ele não tem uma alternativa tática, né? Caso não esteja dando certo, ele troca, faz outra coisa. Não. É esse esquema aí, né? Felizmente a gente vai ter que continuar com esse mesmo esquema, a não ser que troque de treinador, né? Se falava numa possível derrota, né? Como muitos setoristas falavam que o São Paulo era favorito, que ia passar por cima do Corinthians na Neoquímica Arena, ia vencer. E se dizia que Antônio Oliveira poderia ter caído, né? Poderia cair caso de derrota. O Corinthians poderia contratar outro treinador, né? Dos nomes: Carille, tá no Santos. Começou fazendo um bom trabalho no Santos, mas agora vem de 4 derrotas consecutivas. Tá à beira de cair também, então é complicado, né? Sei que muitos não querem, né? Querem Antônio Oliveira. Mas olhar para o mercado e contratar quem, pessoal? Essa é a verdade, né? O que a gente espera é que o Antônio Oliveira trabalhe mais essa equipe, dê um padrão de jogo, dê um esquema tático. Não. Acho que toda equipe deve ter vários esquemas táticos, né? Um não tá dando certo, substitui, faz uma troca para mudar o esquema tático, né? Envolver o seu adversário, deixar o técnico rival preocupado, né? Sem saber o que está acontecendo, o que foi que mudou. Acho que isso aí é coisa de um bom técnico, né? Isso tá faltando para o Antônio. Pois é isso, vamos ver o que a mídia está falando. Trouxe de informação nessa manhã de terça-feira.
Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? Ao canal Esporte, Band Esporte, pessoal. Corrigindo aqui, quero deixar os créditos aqui, Band Esporte, o link tá na descrição. Vale a pena vocês lá acompanhar, sempre trazendo as melhores notícias de futebol do Brasil. Então é isso, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final, sempre no final, eu deixo a minha opinião. Vamos lá, nação. No Carlos Miguel, acho que faltou um pouco de eficiência por parte do São Paulo para criar mais oportunidades. Acho que o Zubeldia fez as trocas que precisavam ser feitas. Eu só não teria voltado com o Luciano para a segunda etapa, ele já tinha tomado cartão amarelo, tava muito mal, né? Não estava acrescentando muita coisa, então acho que ele poderia ter saído logo no intervalo. O São Paulo sofreu fisicamente no final, e aí era compreensível, porque o time ficou... jogou na quinta-feira, o Corinthians jogou apenas na terça, e assim, interessante quando o Zubeldia toca nesse tema, tá? Porque assim, por mais que ele tenha protegido o São Paulo, porque ele é treinador do São Paulo, quando ele fala pela segunda vez a respeito do assunto para o Eduardo Afonso, ele não é clubista, porque ele fala o seguinte: a CBF, nós sabemos que o calendário é apertado. Para São Paulo e Cruzeiro, São Paulo e Internacional, e a gente tem 48 horas a menos de descanso, não tem problema, eu aceito. Agora, um clássico que envolve tanta paixão, envolve tanta coisa, nenhum pode ser prejudicado. Pode ser data FIFA também. Entendeu? Pode ser assim. Exato, nenhum pode ser prejudicado. Então, assim, ele fala, a CBF tem que ter carinho com os clássicos. É isso. Porque os clássicos movimentam muita coisa. Então, assim, tudo bem, eu vou ficar... sem descansar contra Cruzeiro e Internacional, não tem problema, eu já entendi que o calendário de vocês é dessa forma, mas nos clássicos, vamos tentar estabelecer uma situação de igualdade, isso é importante, e acho que o São Paulo sofreu fisicamente no final do segundo tempo, embora tenha tido um homem a mais. A gente tem imagem do... Achei meio desculpa ontem. A gente tem imagens aqui da treta do Carlos Miguel e do Luciano? Isso é ridículo. Temos imagens, Kleber? Essa daqui. Não, foi na comemoração do gol. Aí, ó. Aqui. Isso agora. É aqui. Eles estão comemorando o gol, onde foi o gol? Até agora não vi nenhuma provocação. E aí o Carlos Miguel ali, valentão, para fazer com a torcida, porque tá sem moral com a torcida, foi lá e tomou o amarelo para não jogar o próximo jogo. Olha lá. E aí veio o Luciano, toma também. Tinha que ter sido, tinha que ter sido expulso. Não sei se Ô, Vitão, esse é o último jogo do Carlos Miguel? Não, que eu saiba não. Se ele está suspenso, ele correu isso. Não joga contra o Internacional quarta-feira. A tendência, enquanto o Nottingham não paga a multa, ele vai jogar. A informação que eu vi lá de dentro é que essa multa deve ser paga até o dia 30, deve jogar até o dia 30, até o final do mês. É o que o Corinthians trabalha hoje. Enquanto ele tiver condição, vai jogar. Jogou até agora, quarta-feira não pode jogar. O Corinthians renovou agora, oficialmente, por 4 anos, o contrato do Matheus Zandelli. E o seu Antônio Oliveira, já que você falou do Zubeldia, na minha análise eu não falei. É uma insanidade Breno Bidon ter ficado no banco ontem. Uma coisa completamente absurda, uma escalação completamente imbecil. Mais uma do seu Antônio Oliveira. O Corinthians só tem uma vitória, nós estamos no final de junho, contra o time de Série A, que foi o oferecimento do Diniz, né, que deu 2 gols pro Corinthians lá, o Diniz. É a única vitória do Corinthians contra um time de Série A. Nós estamos no final de junho. Né? Posso dar uma informação, Kaká? Pode. Só põe uma tela. O Vitão falou da renovação do Donelli, que passa a ser o goleiro titular do Corinthians, né, com a saída do Carlos Miguel, desde que... Estamos falando do Santos, hein, da chegada do goleiro Santos. Corinthians renova contrato com o Matheus Donelli por 4 temporadas, formado à base de Timão, goleiro de 22 anos, chegou ao clube em 2011, ainda no futsal. E ontem na entrevista coletiva, que eu sou obrigado a assistir... O Santos está onde, hein? Na reserva da Fortaleza, não consegue jogar na Fortaleza. Reserva do João Ricardo. Foi perguntado para ele ontem, para o Antônio Oliveira, que aliás ele deu uma entrevista ontem, achei que a gente tivesse ganhado de 5-0 no líder do campeonato. Com uma amarra, falei... O Coringão meteu 5 no 6-1 do São Paulo, é campeão, porque estava numa amarra lá. Perguntaram para ele assim, olha, o Carlos Miguel tomou cartão, quarta-feira é o Donelli que joga ou o Felipe? Porque ontem ficou o Felipe, que é o goleiro da base, que virou o terceiro goleiro com a saída do Cássio. Não pensei nisso ainda, é importante confiar todos os... O mínimo que eu esperava dele ontem é confirmar sim, eu confio, ele é o goleiro, mas nem isso... Ele o fez. E outra, uma boa notícia para o Corinthians ontem, o Fausto Vera, para não fazer o 7º jogo, não ficou nem no banco, então é sinal que tem grande chance de ir para o Atlético Mineiro, não foi relacionado. Fala, qual a informação, Gustavinho? Kaká, ontem eu acabei encontrando um amigo na Arena Corinthians
Você estava torcendo, fazendo Poropopó? Você foi lá torcendo? Tava trabalhando, né, Vitão? Você não tava assim lá como você. Não, o primeiro tempo eu ainda assisti do ambulatório, vendo o jogo na Globo. Eu tava mal, fui tomar um soro, tomei um remédio. Se você tava mal vendo o jogo, imagina eu. Se você ficou mal vendo... Mas eu imagino que você tivesse com o desfibrilador do lado, né? Eu não, eu tava tomando ali uma medicação para poder melhorar. E aí acabei encontrando um amigo, ele me bateu que tem uma negociação avançada do Thiago Mendes com o São Paulo. Hoje eu acionei uma pessoa dentro do São Paulo, que é, por sinal, bem... Antes ele jogou no São Paulo, né? Na verdade ele jogou no Goiás, foi contra... Tem jogador que mais é negociado toda a janela que Thiago Mendes, assim, há 80 anos... Toda a janela, o Corinthians lá atrás, todo ano, quando era repórter, ia trazer o Zamorano. O Zamorano, cada 6 meses. Especulado, você. Especulado. O Juarez deve, pro jeito, vai voltar. Mas se faz um golaço pro Corinthians empatando o jogo. Lindo, lembrou o André lindo e Van Drago com o braço dele. O Jean André foi lá e não pegou nada. Eu acho que se fosse o Rafael, essa bola não entraria. Aí vem o gol contra, né? Infelicidade. Segunda vez, né, que o Kaká faz gol contra. Comigo ele pede música no Fantástico. Mais um. E é um bom zagueiro, hein? Aí o Mosquito, o Mosquito, ele faz o gol de empate do Corinthians. Golaço também, né, Kaká? Lembrando que no meio disso tudo teve a expulsão do Caetano, né? Foi depois. Foi depois? Segundo tempo. No segundo tempo. No segundo tempo. Vamos ver os técnicos, vamos dar uma acalmada no ambiente agora. Eu vou até relaxar aqui. Vai falar tudo, Oliveira. Agora eu vou ficar calmo. Só para eu vou botar o Oliveira para falar. Não é o Carille que vai falar, eu quero que se... Vamos ouvir o Antônio Oliveira e o Zubeldia falando. Primero, que no me gusta jugar los clásicos con ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Tuvieron 2 días más de recuperación que nosotros. Creo que la organización, cuando se trata de clásicos, debería contemplar que los 2 equipos lleguemos con el mismo día de preparación. Porque es un clásico que hay mucha expectativa, es un clásico paulista, es un clásico que representa mucho. Nós não trabalhamos para empatar, trabalhamos para ganhar, portanto é evidente que os contornos e a história do jogo pode eventualmente ditar que no fim do jogo possamos achar que o resultado possa ser um bom resultado. Mas nesta perspectiva, diante de todas as circunstâncias, as dificuldades que nós vamos tendo ao longo deste caminho e deste percurso, e ainda para mais que com menos um homem nos últimos 10, 15 minutos, porque temos que contabilizar a prorrogação, portanto o tempo suplementar acaba por ser um resultado que se aceita. Vai lá, Vitão, já que o jogo foi na casa do Corinthians, fica à vontade. Bom, eu acho que o São Paulo era favorito e aos 3 minutos parecia que ia ser um massacre, né? Quando faz 1-0. Fazia tempo que eu não assisti o Oscar. Achei legal o Corinthians abrir o tapete vermelho pro Lucas desfilar. Assim, foi uma cena de Oscar ali. O Corinthians dá tanto azar que o Zubeldia escalou o Lucas errado 6 meses, colocando a ponta esquerda. Aí quando ele botou onde ele rende mais ali no meio, onde ele acabou com um gol ali. Numa das piores defesas, olha, à frente do Carlos Miguel tava Mateuzinho, Kaká, Caetano e o Guedosi para Mamute. Uma das piores linhas defensivas. São Paulo muito melhor, até que o Coronado acha o empate num golaço. Concordo com o Ivan Drago. Não sei se o Ivan Drago falou isso no ar ou nos bastidores, então, mas assim, era uma bola defensável. Achei que estava muito adiantado, mas foi um golaço. Quando o Corinthians parecia o estádio jogando junto ali, o Kaká faz um gol contra, segundo consecutivo. E aí o Mosquito não abriu. O Corinthians teve muita raça. O Corinthians não pode reclamar de força de vontade. O Corinthians teve muita disposição o jogo inteiro, lutou pelo empate. O Caetano, que já foi o vilão no majestoso do Paulista quando acabou o tabu ao ser expulso, foi expulso novamente. O Carlos Miguel fez uma defesaça quando estava 2-2 ali, que foi a chance de São Paulo virar o jogo. Agora, eu queria dizer uma coisa sobre esse gol de São Paulo, gol contra aí. Muito diferente do caso Luciano, que chutou o escudo do clube e não tem cabimento ninguém na casa de ninguém chutar o escudo dos outros. O São Paulo não fez nada, ele comemorou o gol. Onde foi o gol? Daqui a pouco não pode o visitante fazer gol. Então, não vi nenhuma provocação do São Paulo. O gol foi naquele gol.
né? Não é que foi na torcida. O gol saiu ali e as pessoas comemoraram o gol. Eu que fui bastante crítico do lance do Luciano, porque eu acho um desrespeito você chutar o escudo do adversário. Na minha casa pode ir camisa do Palmeiras, São Paulo, Santos. Se alguém for na minha casa e chutar a camisa do Corinthians, eu vou brigar. Então, chutar o tripudiar. Você sabe o que eu estava lembrando? Então, eles comemoraram o gol. Eu estava lembrando do Diego aquela vez que ficou pulando em cima do símbolo de São Paulo no Morumbi. Agora, o que o Carlos Miguel fez foi uma coisa ridícula de Leão de Chácara, que acho que o juiz foi muito bem só dar amarela, ali contemporizar, mas o que ele quis foi fazer uma média com a torcida, é uma coisa ridícula. Ele tomou o terceiro amarelo, a dar uma de valentão ali, empurrar lá. Não vi provocação nenhuma. E o resultado assim foi péssimo para os dois. O Corinthians continua à beira do rebaixamento, o São Paulo continua longe da disputa pelo título. Agora, pelo favoritismo, pelo futebol, pela marcha da contagem, pela expulsão, acho que o resultado ficou melhor para o Corinthians do que para o São Paulo, mas foi justo, achei 2-2 justo. Tirando esse lance do Carlos Miguel, não houve assim, grandes defesas dos dois lados. O Corinthians achei muito raçudo. Ô Ivan, quando o Lucas fez o primeiro gol, qual foi o tempo do primeiro gol? 3 minutos. 3 minutos. Eu fiquei lembrando da quebra de tabu do Carpini, né? Que ele nem bem chegou, já quebrou o tabu jogando na casa do Corinthians. Falei, será que São Paulo vai dar um baile hoje? Eu concordo com o Zubeldia. Acho que o São Paulo perdeu 2 pontos na casa do rival. Ultimamente, assim, o Corinthians tem entrado em Itaquera para jogar contra o São Paulo para não perder o jogo. Contra todos os adversários. E ontem foi da mesma forma, né? O São Paulo procurou mais a vitória, mas parou no Carlos Miguel. Acho que faltou um pouco de eficiência por parte do São Paulo para criar mais oportunidades. Acho que o Zubeldia fez as trocas que precisavam ser feitas. Eu só não teria voltado com o Luciano para a segunda etapa, ele já tinha tomado cartão amarelo. Tava muito mal. Nação corintiana, eu sei que tem muito torcedor aí com raiva de Carlos Miguel, né? Porque ele vai deixar Corinthians, né? Principalmente depois que ele lutou para ser titular. O Corinthians dispensou o Cássio, né? Liberou o Cássio para acertar com o Cruzeiro, né? E logo em seguida ele começou a ser titular, deu declarações que era o momento dele no Corinthians, que ia ser ídolo, que ia jogar muitos jogos. Uma semana depois ele comunica o Corinthians que vai deixar o Corinthians, né? A torcida chateada, né? Setoristas chateados, imprensa chamando de ingrato, né? Porque ele não teve consideração, né? Mas a verdade tem que ser dita, né? A culpa é dele por um lado, né? A parte de ingratidão, né? A gente sabe que futebol, pessoal, é um comércio, né? Os caras não levam por amor, né? Amor só de pai e mãe, né? Não vai levar por amor, ele quer levar pelo negócio, né? Chegou uma proposta bem mais alta, né? Você ter noção, o Corinthians está vendendo Carlos Miguel aí 4 milhões de euros, né? É a multa, né? Competentes são os ex-presidentes, né? Que baixaram a multa, né? O cara, né? Ele vai ter aí, o Corinthians vai vender por 4 milhões de euros. Carlos Miguel de luva vai ganhar 6 milhões de euros pela transação, né? Quer dizer, vai ganhar mais do que o Corinthians, né? Salário maior. Aí o cara leva pro lado profissional, pessoal. Vai levar por amor, só porque tá no Corinthians, recebendo atrasado. O cara também tem que se colocar no lado aí do cara, né? E outra coisa, se não fosse Carlos Miguel aí, esses últimos 2 jogos, o Corinthians hoje era beirando a lanterna do campeonato, né? Teria 2 pontos a menos, né? Então, vamos deixar de... Se você no seu trabalho, você tá no seu trabalho, né? Seu patrão chega pra você, amigo, você vai subir aqui, subir de cargo. Agora eu não sei qual o dia que eu vou lhe pagar. Tá atrasado os pagamentos. Aí chega uma empresa para você, diz que você vai trabalhar na mesma função, vai ganhar 3 vezes mais, pagar em dia, e de você ir para outra empresa você ainda vai ganhar um bônus extra, né? E vai dar bem na vida. Será que você continuar na empresa só pelo amor? Então, pessoal, vamos deixar de hipocrisia, né? A verdade é essa, né? Os erros não foi de Carlos Miguel, né? O erro foi do antigo presidente. Baixou uma multa de 50 milhões de euros para 4 milhões. Aí tá o erro, né? Aí o cara tá errado de aceitar uma proposta melhor de trabalho. Que isso é um trabalho, né? Queira ou não queira.
Vejo muito aí torcedor, muitos setoristas criticando, dizendo que ele tem palavra, que... Mas não se coloca no canto do cara, né? Pois é, né? Inclusive, saem as informações aí que o Corinthians está no mercado, né? Tá à procura de Santos, né? Ex-Flamengo, ex-Atlético Paranaense. Hoje é reserva do Fortaleza. Eu acho que é uma péssima opção. O cara não é titular nem no Fortaleza. Aí quer trazer para ser titular do Corinthians. Fortaleza, o cara não é titular, pessoal. Aí quer trazer para ser titular do Corinthians, né? Então é um absurdo, né? Isso aí eu acho um absurdo, né? Teria que trazer um jogador mais experiente, né? Garanto que no futebol europeu tá cheio de jogador experiente, principalmente brasileiro, doido para voltar. Em outros clubes também tem outros goleiros bons, né? Mas um cara que é reserva do Fortaleza e tá numa decadência gigantesca, né, de carreira, né? Então, trazer, eu também escutei nomes de Walter, né, também para mim, péssimo goleiro, já teve no Corinthians. Trazer goleiro que seja promessa, seja bom, quando chega no gol, o cara se assombre, né? Mas fazer o quê? Vamos esperar aí, né? Tem que Augusto Melo deve ir na janela de transferência, pediu a Carlos Miguel para esperar até 10 de junho, né? É onde se abre a janela. Vamos aguardar para ver, né? Então é isso, Nação Corintiana. Se inscreva aí no canal, Bando de Loucos, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, nação.